Vamos receber a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero ler um texto da palavra que está lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versos. Ezequiel, capítulo de número 1, os versos 1, 2 e 3. Tá ok? Antes de fazer a leitura, eu quero só agradecer a todo o pessoal do louvor que está aqui com a gente, o pessoal que está aqui nas câmeras, o pessoal que está lá atrás no áudio, que está na transmissão pela internet. Quero agradecer o pessoal da intercessão, e nós esquecemos aqui de falar, mas, gente, o pessoal da intercessão está aí. Se você precisa de oração, coloca aí que o pessoal vai estar intercedendo por você, tá? Você precisa de oração? Coloca teu nome, coloca o nome da tua família, coloca o nome de algum amigo, de algum familiar, de alguma família que você conhece que está precisando. Se Deus tem te chamado para ter um tempo de oração, coloque aí. O pessoal da intercessão vai estar orando. E eu agradeço a nossa turma da intercessão que está sempre aí atento e orando e abençoando a vida de todos vocês, tá? Então, vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 1, os versos 1, 2 e 3. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. E eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Amém. Agradecemos a Deus pela sua poderosa palavra. Bom, gente, algo que a gente aprende bem cedo na nossa vida, assim que a gente começa a amadurecer, é que a vida, ela não é uma matemática exata. Na vida, nem sempre 2 mais 2, o resultado é 4. Na vida nós aprendemos que existem muitas circunstâncias, situações que mudam completamente o rumo das coisas. Nós aprendemos na nossa caminhada e na nossa vida que nós, por muitas vezes, vamos ter que nos reinventar. Talvez como nunca na história recente da humanidade, nós estejamos tão certos desta questão, desta forma que nós temos que viver, nos reinventar. E agora, muito mais, a humanidade inteira, diante de todos os desafios que nos apareceram e todas as mudanças que nós tivemos que fazer, e eu creio que essa mudança afetou a toda a Terra, a todo o planeta, a todas as pessoas, e todo mundo agora está diante da necessidade de se reinventar. E esta palavra, se reinventar, talvez para algumas pessoas pareça que seja um assunto novo, um tema novo. Mas não é um tema tão novo assim. Se nós formos olhar, mesmo a história dos nossos pais, ou dos nossos avós, a história dos nossos antepassados, se nós formos olhar a história da humanidade, o ato de se reinventar é uma necessidade que nós temos na nossa vida. E feliz é a pessoa que se dispõe a se reinventar quando é necessário fazê-lo. Porque por mais que você se organize na vida, por mais que você tenha metas, tenha propósitos, por mais que você estabeleça um objetivo, e por mais que você caminhe por esse objetivo, em algum momento você estará diante de um ponto de inflexão. Um ponto onde você vai ter que fazer uma curva. E aí você vai ter que tomar uma decisão, porque não dá para continuar, não dá para seguir da maneira que estava sendo feito, né? Nós tínhamos, por exemplo, no começo desse ano, nós tínhamos aqui para a nossa comunidade uma série de projetos, né? Esse ano é o ano da porção dobrada. Então nós estabelecemos toda uma meta, um objetivo, um plano de trabalho, um planejamento. E de repente, lá pelo mês de fevereiro, de março, nós fomos surpreendidos por notícias que fizeram com que as coisas mudassem. E eu creio que aconteceu isso com muitos de vocês, na empresa que você trabalha, na sua empresa, no seu comércio, na sua vida profissional, na sua família, na sua realidade familiar, nos seus estudos, né? Na vida dos nossos filhos. De repente as coisas todas mudaram
e aí a gente coloca a mão na cabeça e diz, e agora? Mas chega uma hora que a gente tem que tirar a mão da cabeça e temos que começar a mexer e fazer alguma coisa. E é nessa hora que nós precisamos nos reinventar. É nessa hora que nós precisamos fazer acontecer a nossa vida. O que este tema, reinventar, tem a ver com a vida de Ezequiel? É extraordinário quando a gente lê a história de Ezequiel. Ezequiel é apresentado na Bíblia aqui para nós, na Bíblia que nós temos nas nossas mãos, como profeta. Só que o texto bíblico diz que Ezequiel, ele era um sacerdote. E o sacerdote é muito diferente de um profeta. O que o sacerdote fazia era algo muito diferente do que um profeta fazia. O Ezequiel, ele era de uma descendência sacerdotal. Naquele período da história, o sacerdócio, ele era passado de pai para filho. Então, Ezequiel, ele recebeu como herança dos seus pais, ele recebeu como legado dos seus pais, a função sacerdotal. E Ezequiel, ele, desde quando ele nasceu, ele foi sendo instruído, ele foi sendo preparado para aquela função. A vida dele estava em torno daquela função. O sacerdote, ele era a pessoa que tinha a função de permanecer no templo, ele tinha o cuidado com o templo, ele oferecia os sacrifícios diante de Deus, ele tinha toda uma função dentro do templo, ele construía toda a vida dele dentro do templo. Era ele que apresentava os sacrifícios e ele ficava ali por dentro do templo. Muito diferente do profeta, porque o profeta era aquele que andava por todos os lugares anunciando a palavra de Deus, os oráculos do Senhor. Deus falava através dos profetas e os profetas, eles estavam caminhando por todos os lugares. Então dificilmente o profeta estava dentro do templo e dificilmente o sacerdote saía do templo. Então era uma função completamente diferente, tá? E Ezequiel, ele cresce e ele é formado dentro da sua formação, ele é construído para ser um sacerdote. Só que o que aconteceu? De repente, o Império Babilônico ataca o povo de Deus, ataca a cidade de Jerusalém e leva exilado todos os judeus, e entre eles está Ezequiel. Agora você imagina comigo, esse rapaz estava sendo preparado para ser sacerdote, ele estava sendo preparado para estar no templo, mas de repente ele foi tirado da sua terra, ele foi arrancado da sua história. De repente ele foi tirado do templo, não havia mais o templo foi destruído, a cidade foi destruída, a nação dos judeus foi completamente dizimada, destruída. Muitos foram mortos e os que não foram mortos, ficaram ali alguns doentes, alguns enfermos, algumas pessoas idosas foram deixadas para trás, muitos foram mortos e os demais foram levados para serem escravos na Babilônia. E entre esses que foram levados para a Babilônia estava Ezequiel, o sacerdote. Agora, gente, imagina como é que está a cabeça de Ezequiel. Porque a cabeça dele tinha sido formada para ele ser sacerdote. A cabeça dele era cabeça de sacerdote. O pensamento dele era pensamento de sacerdote. Os sonhos e os projetos que ele tinha para a vida dele era para ser sacerdote. Mas olha que interessante que acontece na vida dele. De repente ele se encontra na Babilônia e agora ele não tem mais a sua terra, ele não tem mais o templo, ele não tem mais os paramentos, que eram aquela roupa que os sacerdotes usavam, ele não tem mais os ritos, que eram as celebrações, e agora ele se encontra na Babilônia, exilado, e o rei está preso, e o povo de Deus está escravo naquele lugar. E o que fazer? E ele fica ali por muito tempo, até que um dia os céus se abrem e Deus fala com Ezequiel. E Ezequiel, o sacerdote, ele se reinventa e ele se transforma em Ezequiel, o profeta. Olha que extraordinário, gente. Olha que extraordinário. E isso é uma mudança muito grande na vida de Ezequiel. Ele deixa de pensar e de construir a sua vida como sacerdote, porque isso não cabia mais para aquele momento. E agora ele é
Ezequiel, o profeta. E vai ser um dos profetas mais importantes desse período do povo de Deus na Babilônia. Ele vai ser um dos profetas mais importantes na reconstrução da espiritualidade do povo de Deus. Ezequiel passou por um período de reinvenção. E você também talvez esteja passando por um período como esse. Talvez tua família esteja passando por um período como esse. Nós precisamos nos reinventar. E eu quero dizer para você que assim como aconteceu com Ezequiel, é possível também acontecer com você. Algumas coisas que a gente aprende com esse texto que eu quero aqui compartilhar com você. Algumas coisas que Deus falou no meu coração e é importante eu compartilhar com você. Primeiro, nesse lugar adverso, nesse lugar onde Ezequiel estava, nesse lugar difícil, onde as coisas mudaram completamente na sua vida, a sua realidade, Deus abre os céus e fala contigo. Aí onde você está hoje, Deus fala com você. Na situação, na circunstância que você, que a tua família estão enfrentando hoje, Deus, Ele fala com vocês. O texto bíblico diz que Deus abriu-se os céus e Deus falou com Ezequiel. Porque às vezes a gente acha que Deus só fala com a gente em Jerusalém, como o povo de Deus pensava. Às vezes nós achamos que Deus só fala com a gente dentro do templo. Às vezes nós pensamos que Deus só fala com a gente daquele jeito. Deus tem outras formas de falar com você. Deus tem outras formas de se manifestar na tua vida. E aonde você está hoje, Deus abre os céus para falar contigo. Aonde você está hoje, Deus abre os céus para ministrar o teu coração e a tua vida. É impressionante como que Deus age. Por exemplo, olha lá no Salmo 23, o versículo de número 4. Se nós prestarmos bastante atenção nessa leitura, nós vamos perceber o cuidado de Deus e como que Deus fala conosco. Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Aí você diz para mim: pastor, o que esse texto tem a ver com abrir-se os céus e Deus falar comigo? Você sabe para que servia o cajado do pastor? Para guiar o povo. Para guiar o povo. No Salmo 23 está escrito assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. E o cajado, ou seja, o guiar do Senhor, me consola. O Senhor continuará me guiando, mesmo no vale da sombra da morte. Deus abençoava e cuidava da vida do seu povo em Jerusalém, no templo, na vida que eles viviam. Mas quando mudou a vida deles completamente, radicalmente, Deus continua agindo e cuidando deles. Deus se manifesta não apenas na vida que você tinha em janeiro e fevereiro, mas Deus se manifesta também na vida que você tem agora, no mês de março, de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto. Deus se manifesta na tua vida. Deus, Ele se manifesta em você. Deus se manifesta na tua casa. Deus, Ele se manifesta na tua família. E eu quero convidar você para crer e para confiar em Deus, porque Deus, Ele se manifesta na vida que você está vivendo e no lugar aonde você está. Deus se manifestou na vida de Ezequiel, e Ele também está agindo e estará agindo na tua vida. Os céus se abrirão e Deus irá falar contigo e abençoar a tua vida. E Deus irá conduzir você a esse processo de reconstrução, a este momento em que você precisa se reinventar. Deus estará cuidando de você e te conduzindo em todas as coisas. Uma outra coisa que nós aprendemos, que Deus falou comigo, que eu quero compartilhar com você, uma outra lição que eu tiro da vida de Ezequiel e desse reinventar dele, que era sacerdote e agora transformou-se em profeta, é o seguinte: nesse lugar adverso, ainda que você tenha perdido a sua estrutura, Deus, Ele te manterá em pé. Porque pensa comigo, Ezequiel perdeu toda a estrutura dele. Se você pensar a estrutura de tudo quanto é forma, ele perdeu tudo. Ezequiel perdeu a sua estrutura familiar.
Ezequiel perdeu a sua estrutura de liberdade. Ele não tinha mais a liberdade. Agora ele era escravo. Ezequiel perdeu a sua estrutura como nação, como povo, livre. Ezequiel perdeu a sua estrutura enquanto sonhos, projetos para construir o seu futuro. Ele perdeu a sua estrutura de trabalho, de missão, de chamado, de vocação, de tudo aquilo que ele pensava. Ele perdeu completamente a estrutura. Pensa comigo. Ezequiel, ele viveu um tempo em que todo o seu chão desabou. Abriu-se um buraco, uma cratera. Mas eu quero dizer para você que Ezequiel, ainda que ele tenha perdido toda a sua estrutura, toda a sua base, Deus o manteve em pé. Deus o manteve em pé. Porque Deus é a nossa estrutura. Deus é a nossa base. Tem um texto da palavra de Deus lá no Salmo 91, Salmo de número 91. Tem um texto lá que é maravilhoso e muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Diz lá no Salmo 91, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Se em primeiro lugar nessa noite, eu tenho a dizer para você, que Deus fala com você e que Deus guia a tua vida nesse lugar onde você está hoje, que não é aquele lugar que você tinha, de repente as coisas mudaram tudo, as coisas viraram tudo do avesso, mas nesse lugar, Deus fala contigo. Se na primeira lição que eu disse para você, eu disse que Deus fala contigo, na segunda lição desta noite, eu digo para você que Deus, Ele será a tua base para reconstruir e para você reinventar a tua vida. Deus estará protegendo, cuidando. Lá na frente você descobrirá que Deus é que te sustenta, que você não é sustentado pela estrutura, porque nós, em algum momento da nossa vida, nós achamos que nós somos, que nós estamos firmes e estruturados na estrutura que nós construímos. Nós corremos o risco muito grande na nossa vida de em algum momento pensar que nós estamos em pé por causa das bases que nós construímos. Mas todas as bases que nós construímos, elas não se sustentam em algumas circunstâncias da vida. E o que nos sustenta em todo momento da nossa vida é a nossa estrutura e a nossa base, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso lugar firme, a nossa terra firme. É a palavra de Deus que nos sustenta e que nos mantém em pé. É a palavra de Deus que nos mantém firmes. É o firme fundamento que vai nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. E eu quero dizer para você aqui, que nesse lugar onde você está hoje, Deus, Ele fala com você. Deus, Ele abre os céus e Ele fala com você. Eu quero dizer para você nesta noite, que nesse lugar que você está, Deus irá te sustentar. Assim como Deus sustentou o seu povo, mesmo no tempo do exílio, Deus sustentou o seu povo. Deus, Ele sustentará também a tua vida. A terceira lição, o terceiro aprendizado que eu vejo nesse livro aqui, é essa capacidade de Ezequiel fazer uma releitura da sua vida. É essa capacidade que Ezequiel tem de aplicar à sua vida uma nova realidade. Entender que as coisas mudaram. Hoje as pessoas estão falando sobre essa ideia do novo normal. Eu não gosto muito dessas palavras que as pessoas inventam, essas modas, essas palavras de moda. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você. Muitas coisas mudaram. E muitas coisas vão ser diferentes daqui para frente. Nós vamos ter que acostumar a lidar com algumas coisas novas. Parece que tudo isso que aconteceu apressou alguns processos da nossa vida. Um dos processos é esse instrumento que nós estamos utilizando. Daqui para frente, muito mais do que nós podíamos imaginar, nós temos que ter a habilidade de lidar com os sistemas digitais, com essa nova maneira que nós temos para viver. Nós vamos ter que aprender a lidar cada vez mais com isso. Eu lembro que uma das coisas que eu ouvi há muito tempo atrás
era que nós, cristãos, às vezes demoramos muito para entender, para fazer uma leitura da nossa realidade. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia em alguns acampamentos. Aí os computadores estavam começando, porque quando eu nasci não existia ainda o computador assim na nossa mão como está hoje, né? A internet nem pensar. E a minha conversão foi em 84, 85. A internet ela veio pelos anos 90. E eu lembro que nos acampamentos que a gente ia, já se usava o computador, com todas as dificuldades que o computador tinha naquela época. Mas os pregadores eles falavam o seguinte, que enquanto nós, os cristãos, estavam ainda na máquina de datilografar, o diabo já estava agindo com o computador, né? Ou seja, ele estava bem adiantado. E nós temos que tomar um cuidado para nós não ficarmos fora da realidade. Nós temos que avançar, nós temos que entender o nosso tempo. Nós temos que compreender as coisas que estão acontecendo. E não adianta nada a gente ficar chorando, lamentando e murmurando pelo passado. Esse saudosismo não vai nos ajudar em nada. De você ficar olhando para trás e dizer, aquele tempo que era bom. Ai, se isso não tivesse acontecido. Gente, aconteceu. Ah, meu Deus, mas por que aconteceu? Gente, aconteceu. E agora nós vamos ter que olhar para frente. De repente você perdeu o emprego. De repente a tua empresa teve que fechar. De repente aquele trabalho que você fazia, aquela profissão que você tinha, de repente você vai ter que mudar. Você vai ter que aprender uma outra profissão. Você vai ter que encontrar um outro caminho. De repente você passou por alguma perda na sua família que é irreparável. E a gente vai ter que se reinventar, vai ter que se reestruturar. De repente alguma coisa aconteceu na minha vida e as coisas mudaram. E não adianta eu ficar negando uma realidade. Não adianta eu ficar vivendo de saudosismo, ficar vivendo de passado. Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso encarar o que está à minha frente. Se Deus deixou você aqui vivo, onde você está agora e vivo, é porque Deus tem algo para fazer na tua vida. E Deus tem algo para fazer através da tua vida. E se de repente algumas coisas mudaram, é porque Deus está querendo revolucionar alguma coisa. E Deus está querendo agir na tua vida de uma outra forma. Vamos pegar o exemplo de Neemias, que nós estamos estudando aqui toda manhã. Neemias era copeiro do rei. Ele recebe um chamado de Deus e ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros. E lá em Jerusalém ele se transforma num construtor. Ou seja, houve uma mudança radical. Ele teve que se reinventar para cumprir o propósito de Deus. Hoje nós temos que nos reinventar para concluirmos, né? Para cumprirmos o propósito de Deus. E temos que nos reinventar para a nossa própria vida, para a nossa própria sobrevivência, para o nosso próprio dia a dia. Mas uma realidade que eu tenho que dizer para você é que você precisa se reinventar. Antigamente tinha uma frase que dizia assim: time que está ganhando não se mexe. E essa frase ela percorreu por muito tempo, né? Falava-se em palestras, em lugares, time que está ganhando não se mexe. Aí depois se descobriu que isso na verdade não era uma verdade. Porque se o time que está ganhando, ele não se mexer, daqui um dia ele está perdendo. Por quê? Porque quem está perdendo está se mexendo. Então nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos olhar para a nossa realidade. E gente, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você olhe para a tua vida e você pense que você não é capaz de fazer outra coisa a não ser aquilo que você sempre fez. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E isto, na verdade, é inconscientemente, às vezes até um ato de preguiça. Porque todos nós temos capacidade e potencial para fazermos muito mais coisas do que nós imaginamos. Você sabia que as pessoas mais inteligentes, as pessoas que mais conseguem usar a sua capacidade intelectual, eles não chegam a usar 1, 2% da sua capacidade intelectual? Tamanho privilégio que nós temos, tamanha capacidade que nós temos como ser humano de poder desenvolver a nossa vida, de poder reconstruir a nossa história. Certo? Independente do que aconteceu, porque os mesmos fatos podem transformar uma pessoa em uma pessoa admirada, um exponencial, e os mesmos fatos podem transformar uma pessoa numa vergonha, numa miséria. Tudo depende da maneira que você olha, que você encara. Então, em vez de você ficar vivendo de passado, olha hoje para a tua vida, encara a realidade, coloca a verdade na mesa. E se você precisar se reinventar, precisar começar de novo, comece. Ontem eu vi eu vou numa empresa todo sábado pela manhã para fazer oração. Eu faço esse trabalho em algumas empresas. Todo sábado eu visito uma empresa, a empresa Ciavena, veículos aqui de Cambé. E eu estava na empresa e tinha um cliente, um casal de clientes lá, e eu vou contar um testemunho maravilhoso. Eu cheguei lá na empresa e para fazer oração, esse casal estava lá para comprar um carro, alguma coisa assim.
E na hora da oração, eles falaram, a gente pode ficar junto? Eu falei, pode ficar. E aí reuni os funcionários lá, uns 20 funcionários. E aí está esse casal ali com a gente, e eu ministrando e falando com eles, e orando com eles. E aí quando terminou, aquela mulher, a senhora que estava lá, ela estava com os olhos cheios de lágrimas, quando nós terminamos a oração. E aí eu fui cumprimentá-los, eles vieram agradecer pela palavra que receberam, pela oração que nós fizemos. E naquele momento o gerente estava ali, o Júnior, né? E o Júnior estava ali junto com a gente. E aquela mulher, ela olhou para o Júnior e ela falou, eu percebi que você era uma pessoa diferente. A primeira vez que eu e meu marido viemos aqui. Eles estavam comprando um carro. Estavam fechando o negócio do carro. Ele falou, eu percebi que você era diferente. E ele olhou assim e tal. Aí aquela senhora falou o seguinte, porque quando eu cheguei aqui, você estava varrendo a frente da loja. Você estava varrendo a frente da loja. E quando eu soube que você era o gerente, que você que era o líder aqui dessa agência, dessa filial aqui da empresa, eu fiquei emocionada e eu disse, esse homem é diferente. E aí a resposta do Júnior me chamou muita atenção. E ele falou exatamente isso. No tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos reinventar. E precisamos ter a humildade de cuidar de todas as coisas. Eu quero convidar você, eu quero fortalecer o teu coração. E eu quero dizer para você que está aqui hoje que a tua vida é possível. Ezequiel poderia ter olhado para a vida dele como um fracasso. Para que serve, gente? Olha aqui para mim. Para que serve um sacerdote? Para que serve um sacerdote na Babilônia? Não tem a nação, não tem a cidade de Jerusalém sagrada, não tem o templo sagrado, não tem os paramentos, os utensílios sagrados para o sacerdote, não tem o rito, a celebração. Então para que serve um sacerdote na Babilônia? Serve para tornar-se um profeta, porque naquele momento Deus estava precisando de um profeta. Para que serve você? Serve para aquilo que está precisando agora. E este é o grande desafio que eu e você temos. Encontrar o nosso lugar de relevância nesse mundo em que nós estamos vivendo. Deus tem uma bênção para você. Deus tem um cuidado especial com a tua vida. Deus tem um chamado para você. O mundo mudou, mas o teu Deus continua o mesmo. O mundo mudou, mas o projeto de Deus para a tua vida permanece o mesmo. Permanece o mesmo, e Deus vai continuar agindo na tua vida. Agora, gente, olha, o que eu vou falar agora é a cereja do bolo, tá? É aqui que a coisa, é aqui que separam os homens dos meninos. Presta atenção. É aqui que separa os homens dos meninos. Escuta o que eu vou te falar, porque é aqui que você vai encontrar a resposta. Por que algumas pessoas nunca conseguem reconstruir a sua vida? E por que algumas pessoas passam por coisas muito piores do que qualquer um e conseguem reconstruir a sua vida e se tornar uma pessoa exponencial e admirada por todos? Aqui está o segredo que eu vou falar para você agora. Presta atenção, todos prestem atenção. Quando você entende a sua missão, olha só, quando você entende a sua missão e não apenas o que você está fazendo, você consegue se reestruturar em qualquer mundo que você viver. Quando você entende que você tem uma missão e que você não é apenas um operador, que você não é apenas uma pessoa que está ali de cabeça baixa, fazendo aquele negócio o tempo todo, aquilo que você aprendeu, e fazendo aquilo por fazer. Quando você entende que você tem um chamado, que você tem uma missão, que você tem um propósito na vida, quando você entende que a tua vida é muito mais do que o que você fazia, quando você entende um significado seu para o mundo, aí você se reinventa, e o mundo pode mudar do jeito que quiser, mas você permanece firme na tua missão. Porque se a missão de Ezequiel era servir a Deus como um sacerdote naquele momento, agora a missão de Ezequiel era servir a Deus como profeta. Mas qual que é a missão de Ezequiel? Servir a Deus, servir a Deus. E eu pergunto para você que está aqui com a gente, qual que é a tua missão no mundo? Porque se você compreender qual é a tua missão, você faz ela carpindo, pintando, lavando prato, vendendo carro,
gerenciando uma empresa, varrendo o chão de fábrica. Se você entender qual que é o teu chamado, o teu propósito, a tua missão no mundo, aí você vai se adaptando, você vai se reinventando tantas vezes quantas forem necessárias, e nada consegue te derrubar e te destruir. Essa capacidade que o ser humano tem de se reinventar está muito ligado à compreensão que essa pessoa tem do seu chamado, da sua missão e do seu significado para a vida e para esse momento em que nós estamos vivendo. De modo que talvez o grande exercício da tua vida nessa noite seja refletir qual é a tua missão, qual é o teu chamado, para que você está aqui. Porque quem não sabe, qualquer coisa que perde desespera. Se eu estou apegado ao meu trabalho, perdi meu trabalho, eu me desespero. Se eu apeguei a minha vida a certas estruturas, quando essas coisas caem, eu me desespero. Mas se a minha vida está firmada em Deus, e se há um propósito maior para a minha vida, e se há um significado maior para a minha vida, pode acontecer o que for, mas a minha vida permanece. E aqui, gente, tem alguns empresários que estão aqui conosco. Deixa eu falar com vocês. Nos últimos anos, criou-se uma moda, e eu digo que é moda porque nem sempre isso é algo que faz parte do ser, de uma intenção real e verdadeira dentro do coração. Às vezes as pessoas fazem porque todo mundo está fazendo. Mas criou-se uma moda no mundo corporativo de que toda empresa tinha que ter uma declaração de missão. E aí a pessoa colocava lá qual que era a missão dela, qual que era a ação dela, qual que era o significado dela e tal. Nos últimos anos, de uns 10, 15 anos para cá, eles utilizam a palavra propósito. Então tem que ter um propósito. E aí você chega às vezes numa empresa, e aí está lá escrito aquela placa bonita, com aquela frase bonita, muito bem elaborada, uma imagem bonita, escrito, o propósito dessa empresa é tal. Só que agora, quando a gente enfrenta uma situação como essa, é que a gente descobre quem é quem. E é que a gente descobre se o propósito dessa empresa é esse mesmo ou não é. Porque se o propósito da empresa for esse mesmo que está na parede, ela se reinventa, ela se reconstrói. Agora, se o propósito dela estava firmado nos seus lucros, estava firmado na sua fama, ou na sua quantidade de venda, ou no exercício que ela fazia, ela se arrebenta, ela não suporta. De modo que eu digo para você, que o que você precisa ter na sua vida é um senso de missão. Porque você agora está tendo que se reinventar. E agora, talvez daqui 2, 3 anos você tenha que se reinventar de novo. E daqui 5, 10 anos você vai ter que se reinventar de novo. E talvez a gente tenha que se reinventar a cada dia daqui para frente. Porque o mundo está muito rápido. Porque as coisas que levavam séculos para acontecer, hoje acontecem em meses. Talvez você não tenha conhecimento disso, a maioria tem. Mas você sabia que um celular que você tem hoje tem mais informações do que milênios passados? Tem mais informação dentro de um celular do que na cabeça de milhares e milhares de pessoas no passado, juntas. Nós vivemos um tempo novo. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E é nova criatura todo dia. E se você tem um senso de missão e de chamado, você não se desespera pelos desatinos, pelas dificuldades e pelas lutas do dia a dia e as coisas que acontecem no mundo. Para terminar a palavra dessa noite, eu quero dizer para você uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro do profeta Ezequiel. Agora, não no capítulo 1, mas um texto, 2 versos do capítulo 2. Capítulo 2 de Ezequiel, os versos 1 e 2 dizem assim: Deus me disse, presta atenção, Deus me disse, filho do homem, fique em pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, enquanto Deus falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que me falava. Gente, que texto tremendo. A última lição que eu tenho para trazer para você nessa noite, para fazer com que você saia, sabe, desse sentimento de derrota, esse sentimento de que o mundo acabou. E para você levantar a tua cabeça é esse: saia da prostração e entre na ação. Entre na ação. Deus, ele diz para Ezequiel: olha, você vai ter que se reinventar. Você se preparou para ser sacerdote, mas aqui não tem necessidade de sacerdote. Aqui eu preciso de profeta. E eu preciso que você se levante, porque eu preciso que você cumpra o meu propósito, que você cumpra o meu chamado. E você vai ser um instrumento que eu preparei.
E Ezequiel, ele recebe a palavra de Deus dizendo para ele: fique em pé. E enquanto Deus falava, o Espírito o colocou em pé. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você nessa noite. O Espírito Santo de Deus quer colocar você em pé. Quer colocar você em pé. Você vai ficar prostrado até quando? Você vai ficar se lamentando até quando? Você vai ficar vivendo essa vida aí de ilusão até quando? Você vai ficar se lamentando pelo passado até quando? Chorando as mágoas até quando? Desculpa falar com você, gente, dessa maneira, mas é dessa maneira que Deus tem que falar. Porque você precisa se levantar. Porque você precisa se reposicionar. Os dias não são fáceis e nós vamos ter muitos dias que não serão fáceis. E nós precisaremos nos reinventar. E Deus diz: olha, você precisa se colocar em pé. Foi essa decisão que nós tomamos na igreja. Quando começou esse processo de quarentena, aí nós não podíamos nos reunir aqui como hoje, o templo está aqui, apenas com a equipe que está trabalhando. E aí nós, pensando com o conselho da nossa comunidade, o que nós iríamos fazer? E nós tomamos uma decisão juntos, eu e o conselho da minha comunidade, os meus presbíteros, o Ney, o Ed, o Marinaldo e o Claudemar. E os pastores que estão aqui que me auxiliam. Nós tomamos uma posição juntos, e a posição que nós tomamos é que nós iríamos fazer 2 celebrações por dia. Eu lembro que quando eu comentei com alguns pastores, amigos meus, eles falaram: é uma loucura, você não vai aguentar, é uma loucura, isso aí não dá, o pessoal vai se encher, o pessoal não vai gostar. Nós começamos a fazer, e estamos fazendo, e já fizemos mais de 260, nesse período aí todo que nós temos, mais de 260 ministrações. Estamos ministrando todo dia, de manhã e de noite. Amanhã, 7 horas da manhã, amanhã, 8 horas da noite, nós estaremos aqui ministrando e falando ao teu coração. Porque nós entendemos que esta é a hora de nós voltarmos o nosso coração para a palavra de Deus. Porque nós entendemos que esta é a hora de nós, líderes, povo de Deus, servos de Deus, profetas e sacerdotes do nosso tempo. Essa é a hora de nós falarmos com o povo de Deus, com aqueles que querem ouvir, com aqueles que querem levantar a cabeça e prosseguir e seguir a Deus. Nós entendemos dessa maneira. E quando nós começamos, não sabíamos muito bem como fazer, fomos caminhando, com todas as lutas, dificuldades, limitações que nós temos. E eu disse aqui hoje pela manhã, nós tivemos uma participação aí de 2.800 pessoas, 2.700 pessoas. Num domingo pela manhã, todo dia nós temos uma frequência maravilhosa, e toda noite também, pessoas aproximando, pessoas ouvindo a palavra, pessoas dando testemunho do que Deus está fazendo, pessoas dizendo que estão sendo cuidadas em todos os lugares desse mundo. E nós passamos de uma comunidade que servia 220, 240 pessoas aos domingos, nas nossas celebrações, para uma comunidade que hoje abençoa mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas por dia. Fora as ministrações que estão todas disponíveis e pessoas são abençoadas em outros momentos. E o que é isso se não se reinventar e continuar servindo a Deus e cumprindo o chamado que nós recebemos? E eu quero convidar você para fazer o mesmo com a sua vida. É possível, é possível. É possível, mas precisa ter coragem. É possível, mas precisa se dispor. E é possível, gente, mas deixa eu te falar uma coisa, precisa trabalhar muito mais. Porque nós estamos trabalhando muito mais. Antigamente nós tínhamos 2 celebrações no domingo, tínhamos o Homens com Propósito na segunda, a célula na terça, nós tínhamos o culto de quarta-feira, aí nós tínhamos no domingo a celebração, 2 celebrações. Aí tínhamos trabalho com jovens, enfim, algumas outras atividades. Hoje nós temos 2 cultos por dia. Aumentamos as nossas atividades, aumentamos o nosso trabalho, aumentamos o nosso empenho. E estamos sobrevivendo e cremos que hoje somos muito maiores, infinitamente maiores. A nossa igreja hoje tem uma influência muito maior do que em qualquer outro momento da sua história. A nossa igreja hoje abençoa gente de todo lugar do mundo. Pessoas que estão em vários países do mundo estão sendo abençoadas agora aqui por essa palavra e por esse nosso tempo com Deus. E talvez você, olhando para a tua vida, diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Se reconstrua. Se reconstrua. É tempo de se reconstruir. É possível. E eu vou dizer uma coisa para você. Todo o processo que nós passamos de reconstrução, ele nos leva para 2 pontos. O que não vai acontecer é a mesma coisa que estava. Isso aí pode esquecer. O mesmo que era não vai ser. Entendeu? Isso aí é uma coisa que você tem que ter no teu coração. Pronto, acabou. Ponto. Não vai ser mais como era. Tenha isso na tua cabeça. Agora é o seguinte, eu tenho uma boa notícia e uma ruim para você. Pode ser melhor do que era e pode ser pior do que era. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Se você tiver disposição de trabalhar, de lutar, de correr atrás, vai ser muito melhor do que era. Porque todo ponto de inflexão nos leva para uma situação pior ou para uma situação melhor. Nós vamos ter que escolher. Às vezes a gente fica nos
esquivando de tomar escolhas na nossa vida. Mas se você se posicionar, e se você quiser, você comerá o melhor dessa terra. Eu creio que nós comeremos o melhor dessa terra. Eu creio que a minha família comerá o melhor dessa terra. Eu creio que a minha geração comerá o melhor dessa terra. Eu estou concluindo, mas eu lembrei de uma coisa que agora que eu ouvi, e eu preciso falar com vocês, principalmente com os pais que estão aqui, que têm filhos. Eu estava lendo esses dias, eu não vou falar para vocês o livro, o lugar, porque eu não lembro. Mas eu estava lendo agora, essa semana, é recente. É um trabalho agora, é um texto recente. E há um entendimento hoje, um conhecimento sobre a questão dos filhos, do estudo dos filhos. E os filhos que eles têm o acompanhamento dos pais nos seus estudos, em porcentagem, eles dão muito mais certo do que aqueles filhos que os pais não ajudam nas suas tarefas. E nós estamos vivendo um tempo que parece que nós estamos meio que obrigados a ajudar, sentar e ajudar. Então nós podemos transformar isso que era para ser uma dificuldade em uma solução para o futuro. Nos aproximando dos nossos filhos, nos aproximando da nossa família. De repente nós tivemos que voltar para casa. Muitas pessoas vão começar a trabalhar em casa. Porque mudou, o mundo mudou. Muita gente vai trabalhar de casa mesmo. E aí a gente vai ter que se reinventar em casa. E a gente vai ter que se reaproximar da família, se reaproximar de casa. Quando começou essa pandemia, muita gente voltou para casa, olhou para a esposa, olhou para o filho e falou: quem que é você? Porque fazia tanto tempo que a gente não era correndo para lá e para cá, que nunca se olhava. E de repente não sabia como fazer para viver junto. E agora a gente tem que aprender e se reconstruir. Mas isto pode ser algo melhor, dependendo da escolha que você faz. Portanto, nessa noite eu quero deixar essa palavra para você, para abençoar o teu coração e a tua vida. É tempo de se reinventar. E Deus está chamando você para o melhor e não para o pior. Ezequiel, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, aqui na Babilônia não cabe sacerdote. Senhor, mas eu fiz curso. Senhor, mas eu fiz PhD. Senhor, mas eu fui preparado. Senhor, mas meu pai era. Senhor, Senhor, Senhor. Ô Ezequiel, calma. Aqui na Babilônia não cabe essa função de sacerdote. Então, Senhor, então você vai ser profeta, porque você vai me servir. E se não dá para me servir como sacerdote, você vai me servir como profeta. Se não dá para você sobreviver, se não dá para você cumprir as tuas coisas da maneira que estava, vai ser de outra. Mas vai ser, porque você é capaz de se reinventar e de ir muito mais longe com a sua vida do que você pode imaginar. Creia em Deus. Termino dizendo isso para você. O pessoal do louvor pode subir. Olha aqui para mim. Eu termino dizendo isso para você. Creia, em primeiro lugar, em Deus. Em Deus. Segundo, creia no que Deus criou. E quando eu falo para você crer no que Deus criou, eu estou falando de você. Porque você foi Deus que criou. Você não nasceu por obra de ninguém, a não ser por uma obra divina, por um propósito divino. Então creia em Deus e creia na obra de Deus. Porque Deus, Ele não criou as coisas para serem jogadas ao léu. Deus criou todas as coisas para cumprir um propósito, incluindo você. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida do Senhor. E Deus, Ele te ama e deseja te abençoar. Eu termino aqui lembrando você o que nós aprendemos nessa noite. Primeiro, nesse lugar adverso que você está vivendo, Deus, Ele abre os céus e Ele fala contigo. Nesse lugar que você está aí agora, nesse lugar aí, Deus abre os céus e Ele fala com você. Aí onde você está, Deus abre os céus e Ele fala com você. Segundo, nós aprendemos nessa noite, nesse lugar adverso, ainda que você tenha perdido toda a tua estrutura, você não será abalado, você não será sucumbido, porque Deus te manterá em pé. Tenha plena convicção disso. Deus irá manter você em pé. Terceira lição, terceiro aprendizado dessa noite. Faça uma releitura da sua função aplicada para a nova realidade. Se reinvente. Se reinvente. Converse com pessoas, peça ajuda, peça orientação, vai tentando aqui, vai tentando ali. Às vezes a gente vai descobrir o dom da gente tentando. Eu tentei uma coisa, tentei outra, até que eu consigo encontrar. O que eu não posso é ficar parado. O que eu não posso é desistir. O que eu não posso é ficar reclamando. O
que eu não posso é ficar lamentando. O que eu não posso é ficar achando culpado, procurando culpado na minha vida. Eu tenho que tomar responsabilidade pela minha vida e fazer alguma coisa. Quarto, entenda que você precisa de uma missão. Muito mais do que uma profissão, muito mais de se apegar apenas ao que você fez ou ao que você está fazendo, você precisa ter uma missão de vida. E quem tem uma missão de vida, ele se reconstrói. Aconteça o que for no mundo, ele se levanta, ele se reconstrói. Você precisa ter um propósito, você precisa ter uma missão de vida. Entendeu? Eu tenho uma missão na minha vida, estou fazendo isso. Não dá mais para fazer isso, mas eu tenho uma missão de vida. Agora eu vou fazer isso para cumprir a minha missão de vida. Tenha um propósito, porque isso te mantém em pé diante de qualquer adversidade. E por último, saia da prostração e entre na ação. Saia da prostração e entre na ação. Hoje nós vamos orar aqui, depois dessa canção, e eu quero abençoar a tua vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, saia da prostração e entre na ação. O Espírito Santo de Deus te colocará em pé nessa noite, mas se posicione, e a partir de amanhã você vai reconstruir a tua vida, e você vai ser muito melhor do que você foi em qualquer momento da sua vida. Lá na frente você vai descobrir que Deus fez o melhor para você e não o pior. Lá na frente você vai descobrir que Deus, na verdade, Ele te abençoa. Deus abençoe teu coração e a tua vida. Pai, eu te agradeço, eu louvo o teu nome, pelo privilégio, Deus, que nós temos de estar aqui. Eu agradeço a tua presença e o teu cuidado na nossa vida, Deus. Obrigado pela palavra dessa noite, Deus. Tantas preocupações, Deus, tanta ansiedade por conta de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, Pai. De todo o resultado, de toda a consequência. Agora nós começamos a ver as consequências de tudo aquilo que aconteceu. E nós, Deus, muitas vezes ficamos ansiosos e preocupados com a nossa vida. Diante da necessidade que nós temos de mudanças, de nos reinventarmos. Mas a tua palavra vem nos ensinar, Pai, que reinventar não é apenas necessário, é também possível. É possível. E todos nós podemos nos reinventar. E todos nós podemos reconstruir um caminho. E todos nós podemos ser instrumentos do Senhor e experimentarmos a tua graça e o teu cuidado em qualquer momento da nossa vida. Eu peço a ti, Deus, o derramamento do teu Espírito Santo sobre todos nesta noite que se identificaram com essa palavra e que nessa noite disseram no seu coração: essa palavra é para mim. Deus está falando comigo. E eu peço, Deus, que o Senhor confirme a tua palavra na vida, Pai, deste irmão, na vida desta irmã. Que se cumpra o que está escrito no capítulo 2, quando o Senhor pede para que se coloque em pé. E o teu Espírito nos coloque em pé. Que o teu Espírito nos coloque em pé, Pai, para que nós estejamos cumprindo o teu chamado. Ezequiel, ainda que a formação dele, Pai, tivesse sido para ser sacerdote, o Senhor o usou poderosamente, tremendamente como profeta. Como jamais ele seria usado como sacerdote. Ele influenciou muito mais, ele foi um instrumento muito mais poderoso nas tuas mãos, Pai. Mas eu louvo ao Senhor pela decisão dele de obedecer a tua voz e de se reinventar num tempo diferente, Pai, num tempo em que as coisas mudaram. E eu peço que assim também aconteça na vida de todos aqui que precisam, de alguma maneira, se reinventar na sua vida. Às vezes por causa da perda de alguém, perda de alguma coisa. Às vezes por causa de alguma mudança que aconteceu na sua vida profissional, de algo que aconteceu nesse tempo, diante de tudo isso que estamos vivendo. Que o Senhor abençoe cada um, Pai, e que a tua graça seja derramada sobre cada pessoa, e que cada um encontre o teu poder, o teu Espírito e o teu amor em nome de Jesus. Abençoe a vida do Ézio, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, a mãe da Mara. Derrama a tua graça sobre ela, o teu cuidado sobre ela. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a Ana Paula. E todos, Deus, que estão sendo lembrados agora, que precisam de uma oração. Todos que precisam do toque do Senhor, a vida da Rafaela. Derrama o teu Espírito e o teu poder sobre ela. Todos aqui, Pai, que precisam de oração. Todos os lares que precisam de oração. Deus, abençoe este lar, abençoe esta casa, abençoe essa família em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito e o teu poder sobre esta casa e sobre essa família em nome de Jesus, Pai. Ministra, Pai, o teu poder e a tua graça, Pai. Nós colocamos cada um aqui diante do Senhor, Pai. E pedimos que esta casa, que este lar, receba a tua unção, a tua graça e o teu poder nessa noite. Colocamos, Senhor Deus, todos os motivos de oração que foram apresentados diante do teu altar.
Abençoamos, Senhor Deus, cada pessoa que fez o pedido de oração, cada pessoa que é alvo, cada família que é alvo da oração nessa noite. Nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos aí no seu lar mesmo, na sua casa, e receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com o povo de Deus, seja com todos espalhados sobre a face da terra, hoje